No programa de hoje, vamos conversar com o intelectual, jornalista, escritor, também assessor de movimentos sociais, Frei Beto. É o nosso convidado de hoje para falarmos sobre o atual contexto político que o Brasil vive e se há conexões com o passado recente, vivenciado por todos nós no período da ditadura. Tudo isso e muito mais aqui hoje no nosso Espaço Cidadão. E eu dou as boas-vindas ao nosso convidado, Frei Beto. Seja bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado, Robson. Muito obrigado ao Espaço Cidadão. É um prazer falar com vocês. Prazer tê-lo conosco, Frei. Eu inicio a nossa entrevista, falando sobre uma situação que eu sei que lhe toca muito. Você foi preso, passou em torno de 4 anos, um pouco mais, como preso no período da ditadura militar. Nesse período, inclusive, você foi torturado, chegou a escrever e publicar alguns livros, como Fernando nos Cárceres da Ditadura, Cartas da Prisão. Tem também um filme que ganhou um livro que virou filme e ganhou prêmios também, como O Batismo de Sangue, dentre outros. E aí eu gostaria de saber se, comparando o momento que você viveu com o momento atual que o Brasil está passando, você identifica, Frei Beto, alguma semelhança ou mais de uma semelhança comparando esses dois períodos? Aquele período que começou com o governo militar que se transformou na ditadura pós-golpe. E também, agora nós temos uma situação onde o golpe não foi militar, foi parlamentar. Mas aí eu lembro de Maquiavel, que muitas vezes o exército que conquista não é o que ocupa. Tivemos a transição com Temer, mas hoje quem ocupa o Planalto é um governo militar representado por Bolsonaro. Então, que semelhanças ou diferenças você poderia compartilhar conosco, você que viveu e tem vivido esses dois momentos? Bem, Robson, primeiro eu queria, aqueles que ainda têm alguma dúvida sobre as atrocidades cometidas por 21 anos de ditadura militar, recomendar a leitura desses 3 livros que você citou, O Batismo de Sangue, O Diário de Fernando e o Cartas da Prisão. Podem ser encontrados na minha livraria virtual, Frei Beto, tudo junto, Beto com 2 T's.org, freibeto.org. Então, eu vejo, sim, alguma semelhança entre o que ocorre hoje no Brasil e o que ocorreu em 1962, 63, preparando as condições para o golpe que se deu no dia 1º de abril de 64. Os militares, por vergonha do dia da mentira, 1º de abril, recuaram a data oficialmente para 31 de março. Porém, naquela época, muitos da oposição, da esquerda, diziam que não havia nenhum clima para golpe no Brasil, que o Jango, que era o presidente, tinha muito apoio militar e, portanto, não haveria condições. E hoje se repete a mesma coisa, E, no entanto, o Bolsonaro, cada dia, avança no seu ativismo de desconstrução, não só do Estado, mas da nação brasileira. É um governo altamente nefasto, genocida, homofóbico, fascista, enfim, todas essas adjetivações que caracterizam uma pessoa despreparada para a presidência, mas, ao mesmo tempo, convicta da importância de se tornar um ditador. É claro que há alguns sinais, esse silêncio ensurdecedor dos militares da ativa diante das bravatas do Bolsonaro, isso é um sintoma que me preocupa, mas, por outro lado, eu vejo uma situação desfavorável em relação à conjuntura mundial. Em 64, a milicada brasileira que deu o golpe tinha o apoio dos Estados Unidos. Fazia parte da estratégia americana aplicar golpes militares, derrubar governos democráticos em toda a América Latina. Há até uma anedota que diz que não havia golpe nos Estados Unidos porque lá em Washington não tinha embaixada americana. Hoje a gente nem pode afirmar isso depois do que vimos com Trump, que tentou, de fato, promover um golpe nos Estados Unidos.
Então, essa falta hoje de apoio internacional dificulta realmente um golpe aqui no Brasil. Mas creio que nós vamos ter que amargar muito ainda até chegar ao processo eleitoral do ano que vem. O desespero do Bolsonaro ao constatar que ele não tem apoio popular, a cada pesquisa cai mais, a rejeição aumenta, né? Hoje, a pesquisa que eu vi hoje já chegou a 54% essa rejeição, a maioria do povo brasileiro. Isso tudo leva ao desespero e querer encontrar uma maneira qualquer de permanecer no poder. Mas creio que ele será varrido do poder e da história, felizmente. Alguns, Frei Beto, acreditam que com a reedição, né, de um novo programa social, né, que na verdade seria o Bolsa Família em nova roupagem, e também com digamos assim, o arrefecimento da pandemia, alguns acreditam que, e a recuperação da economia, alguns acreditam que pode-se ter um novo cenário no Brasil favorável a Bolsonaro. Você acredita nessa possibilidade? Eu não acredito, Robson, pelo seguinte, porque são muitos os efeitos altamente negativos afetando as condições de vida do nosso povo. Não bastaria fazer um novo Bolsa Família com um aumento da contribuição do governo federal a essas pessoas empobrecidas, porque nós temos aí o aumento dos alimentos, da gasolina, do gás, do desemprego, das mortes nessa pandemia por irresponsabilidade deste governo. A energia. Então, são muitos fatores de energia, a energia cada vez mais cara. Então, são muitos fatores de desconstrução da nação brasileira. E não há como esse governo... Agora, veja a reforma tributária, que já foi adiada pela terceira vez. Por quê? Porque eles querem colocar de novo o peso, o ônus dos impostos nos mais pobres e preservar os privilégios dos mais ricos. Então, diante desse cenário, em que há um empobrecimento aterrador do nosso povo, basta caminhar pelas ruas do Brasil, das cidades, para ver o número de pessoas que se sentem obrigadas a viver nas ruas. A miséria está se alastrando. Nós temos 19 milhões de pessoas em situação de fome crônica e 50 milhões em insegurança alimentar. Voltamos para o mapa da fome que havíamos saído em 2014. Então, todos esses fatores pesam muito contra este governo, essa camarilha miliciana que hoje ocupa o Palácio do Planalto. Beto, agora, pode falar. Não, eu só queria dizer, agora cabe à oposição voltar ao trabalho de base, né? Nós estamos no ano do centenário de nascimento do professor Paulo Freire, e ele nos ensinou que sem o trabalho de base, sem a conscientização, organização e mobilização dos setores populares, o Brasil não tem futuro. É um trabalho intenso que fizemos nos anos 70, 80 e 90 e que levaram Lula à presidência da República por 2 vezes e depois Dilma. Porém, esse trabalho foi suspenso por 2 razões. Primeiro, porque muitas lideranças dos movimentos sociais formadas nesse trabalho de base foram alçadas a instâncias de governo, na medida em que a oposição ocupou prefeituras, governos estaduais e o próprio governo federal. E segundo, porque a principal fonte de trabalho de base no Brasil, e eu falo isso sem nenhum exagero, eram as comunidades eclesiais de base. Você foi um dos fundadores, inclusive, né? Idealizadores das comunidades eclesiais de base, as SEBs, né? Exatamente, as SEBs. E, portanto, as SEBs foram atropeladas por 34 anos de pontificados conservadores. Primeiro de João Paulo II, 26 anos, depois Bento XVI. E isso fez com que houvesse um refluxo das SEBs. E esse vazio tem sido ocupado pelo fundamentalismo religioso, pelo narcotráfico e pelas milícias. Então, nós precisamos, nós da esquerda, nós da oposição, precisamos voltar ao trabalho de base. Sem isso, realmente, nós não vamos conseguir esse outro Brasil possível, melhor, mais justo, mais igualitário.
Frei Beto, quando se fala em trabalho de base ou uma aproximação maior com as bases no que diz respeito, por exemplo, a grupos religiosos, o atual presidente Bolsonaro tem uma aproximação com aqueles grupos do que se chama de igrejas neopentecostalistas, né? É, e é, Neopentecostais. neopentecostais, né? Muito bem, obrigado É. pela correção. E, nesse caso, alguns avaliam que isso ainda pode dar um suporte muito grande, um suporte político para o presidente da República. Qual é a sua avaliação a respeito? Ele que se coloca, inclusive, como uma pessoa, né, que crê em Deus, que defende o próprio Jesus Cristo, que cita versículos bíblicos, né, mas, na prática, não sei se condiz com aquilo que ele coloca no discurso. Olha, Robson, mesmo entre as igrejas neopentecostais, há um grande desgaste com a imagem e o desempenho de Bolsonaro. Primeiro que não podemos colocar todas as igrejas neopentecostais no mesmo balaio conservador. Existem setores progressistas, existem setores muito críticos a esse atual governo. Isso, em geral, nas igrejas de perfil protestante. Agora, o fato é que há um grupo de pastores, né, aí liderados por Malafaia, etc., que continuam com esse apoio incondicional a Bolsonaro, ao fascismo de Bolsonaro. Mas há outros setores importantes, como a Igreja Universal do Reino de Deus, do Edir Macedo, que já colocaram o pé atrás, principalmente por causa do fator Angola. Ou seja, Edir Macedo hoje acusa o Bolsonaro de não tê-lo apoiado suficientemente para evitar a expulsão de pastores em Angola, né, por corrupção, por uma série de outras acusações que eles estão sofrendo. Bolsonaro Então, chegou, realmente... nesse caso, Frei Beto, Bolsonaro chegou a ventilar a possibilidade, louca, inclusive, né, de mandar lá para Angola, né, para a embaixada na África, o ex-prefeito do Rio de Janeiro, né, que na saiu verdade, ele não ia mandar para Angola, ia mandar para a África do Sul, para a África do né, o Sul, né? Crivella. Mas o Massa. Crivella está com o passaporte apreendido, está em prisão domiciliar. É mais complicado, inclusive, o nome dele ser aprovado pelo Senado, teria que passar pelo Senado. Agora, o Mourão fez uma viagem, gastou uma fortuna aí Isso. a Angola, né, para defender os interesses de uma entidade que não é pública, que é a Igreja Universal do Reino de Deus. Quer dizer, realmente, isso deveria ser punido pelas nossas leis. Um vice-presidente da República não pode gastar recursos da nação para defender uma entidade que não é do corpus do poder público, que é uma entidade privada, uma entidade que tem a sua estatutos, etc., desvinculados do governo. São vinculados ideológica e politicamente, mas não organicamente. E como religioso, você tem uma forte formação religiosa, não à toa, né, a gente lhe chama de Frei Beto, não é? O que é que você poderia dizer, também com a visão que tem de jornalista, sobre quando a gente pensa em imagens, em símbolos, e a gente pensa na imagem de Jesus Cristo de um lado e a imagem do presidente Bolsonaro do outro. Dá para imaginar, por exemplo, se Jesus Cristo estivesse aqui em carne e osso, moderno, ele segurando uma arma na mão, apontando uma arma para as pessoas, como é o símbolo maior do presidente Bolsonaro, além de tantas outras contradições? Bem, Robson, primeiro, me chamam de Frei porque eu sou frade. Sou frade Isso. dominicano, né? Moro na comunidade dominicana, etc. Agora, não dá, porque, veja bem, Jesus veio pregar a socialização dos bens, né? O projeto de Jesus era, em oposição ao reino de César, o reino de Deus, que na cabeça dele era um projeto intra-histórico, e não como fez a igreja, que o colocou fora da história. Tanto que no Pai Nosso, nós oramos, venha a nós o vosso reino, ou seja, venha a nós aqui nessa história humana, e não leve-nos daqui ao vosso reino. E por isso é que Jesus foi preso, torturado, julgado por dois poderes políticos e cruelmente crucificado, que era a pena de morte dos romanos. Então, todos nós cristãos somos discípulos de um prisioneiro político.
Agora, muitos, como Bolsonaro, abusam do nome de Jesus e do nome de Deus. Mas isso não é novidade. Se você lê o capítulo 23 do Evangelho de Mateus, a principal crítica, e é uma crítica dura, porque Jesus os chama de sepulcros caiados, raça de víboras e por aí vai, de Jesus é aos fariseus e saduceus, aqueles que eram considerados sumamente religiosos. Então, essa suposta religiosidade de Bolsonaro e de outros fascistas é apenas o abuso, né? Tanto que o segundo mandamento da lei de Deus diz não tomar o seu santo nome em vão. E eles tomam para defender os seus interesses. E essa postura militar dele, essa postura de ostentar armas, isso nada tem a ver com quem pregou nas relações pessoais o amor e nas relações sociais a partilha dos bens. Inclusive, quando estava no caminho para ser crucificado, né, um dos apóstolos de Cristo levantou a espada, cortou, chegou a cortar, Pedro, inclusive, o Pedro cortou, inclusive a orelha de um Exato. Centurião, de um daqueles guardas romanos, né? E Jesus disse, baixe essa arma, não é? Trouxe uma grande lição para o mundo naquele momento. Exatamente. Isso a Bíblia deixa muito claro, né? Já o profeta Isaías, 700 anos antes de Cristo, dizia que a paz não vem do equilíbrio de armas, vem da justiça. Ou será fruto da justiça, isso vale para hoje, ou não teremos paz no mundo. E falando em justiça, Frei Beto, você diria que hoje há um clima de justiça no Brasil mais propenso a conduzir o país para, digamos assim, a volta de um regime democrático em sua plenitude? Olha, as consequências desse governo nefasto, golpista, são tão profundas, afetando a qualidade de vida do nosso povo, que, felizmente, nós temos um Luiz no fim do túnel, Luiz Inácio Lula da Silva, um Luiz no fim do túnel, que é a nossa luz. Felizmente, o povo brasileiro acorda, refresca a sua memória da excelência que os governos do PT representaram para a qualidade de vida do nosso povo, principalmente o povo mais empobrecido, e tudo indica que teremos essa possibilidade de levar Lula ao terceiro mandato o ano que vem. Agora, isso precisa de um trabalho muito intenso, isso não são favas contadas. E creio que esse pessoal que se aliou ao Bolsonaro não terá a menor chance, mesmo aqueles que ocupam cargos legislativos. Ô, Frei Beto, e quando a gente pensa numa eventual volta do presidente Lula, do PT ao governo, né, houve, no passado recente, muitas críticas, inclusive feitas por você ao próprio PT. Eu pergunto, em uma eventual volta do PT, através do ex-presidente Lula, ao governo brasileiro, o que não se pode mais errar, né? Onde o PT errou, que não pode mais errar se acontecer nessa nova chance? Bem, a minha avaliação crítica dos governos do PT, jamais favorecendo as críticas da direita, estão em 2 livros que também podem ser acessados aí pelo meu site, né, freibeto.org, Beto com 2 T's, que são A Mosca Azul e O Calendário do Poder. Justamente eu considero que, como eu já disse, os governos do PT foram os melhores da nossa história republicana, principalmente pelo aspecto social e da independência e soberania na política externa, porém, nós falhamos, sim, na educação política do nosso povo. Nós criamos muitos benefícios para favorecer a melhoria de vida do nosso povo, na questão da saúde, luz para todos, o Bolsa Família, prestação continuada, enfim, uma série de medidas sociais de muito impacto, porém, não associamos esse trabalho a uma educação política, ou seja, criamos uma sociedade que interpretou esses benefícios como um direito de consumo e não um direito de cidadania, que
levasse grandes contingentes beneficiados ao protagonismo político. E esse é o trabalho agora que temos que fazer. Por quê? Porque a direita exerce um intenso trabalho de educação política, 24 horas por dia, favorável à desigualdade social, à devastação ambiental, à naturalização dessas desigualdades, através dos grandes veículos, das escolas, etc. E nós temos que nos contrapor a isso. Caso contrário, não teremos um futuro melhor. E há um fator muito importante aí, Frei Beto, que você lembra, né? Que a cidadania, a condição de ser cidadão, ela não diz respeito apenas a ter acesso a um determinado patamar de consumo, mas um acesso permanente, universal, a direitos como um todo, né? Que já são assegurados Exatamente. pela Constituição, né? É essa a diferença do Bolsa Família para o Fome Zero, que eu analiso no calendário do poder. O Fome Zero era um programa emancipatório. Família que entrasse em 2, 3 anos estaria em condições de ficar independente do benefício do governo federal. Já o Bolsa Família é bom, porém é compensatório. Família que entra não pode sair, porque senão retorna à miséria. Você fez também uma observação em relação à relação, né, sendo um pouco redundante, do governo federal, né, tanto presidido por Dilma como pelo ex-presidente Lula, no que diz respeito à relação com os movimentos sociais. Muitos deles, você até falou numa parte da entrevista, muitos deles que tinham suas pautas, né, na própria sociedade, faziam um movimento, muitos deles não institucionalizados, inclusive, e aí passaram a se institucionalizar, né, tanto formalizando determinados movimentos, como também membros desses movimentos, lideranças, ingressando em postos governamentais. Isso foi ruim, isso tirou o poder de pressão natural, normal, necessário da sociedade civil organizada frente ao governo, independente de quem lá esteja sentado na cadeira de presidente? Sim, óbvio. Com exceção do MST, MTST, poucos movimentos sociais, os demais, como a CUT, a UNE e outros, foram transformados em correio de transmissão do governo junto às suas bases, quando deveria sempre ser o inverso. Os movimentos sociais eles têm que ser expressão dos segmentos que representam para pressionar o poder público, seja ele de direita, ou de esquerda ou de centro, não importa. Mas nós cometemos essa falha também, de monitorar alguns movimentos. Sim, talvez por isso, Frei Beto, a gente observe que hoje há uma força muito maior do próprio MST e do MTST e de representantes políticos partidários a eles ligados, talvez eles tenham uma força muito maior, já demonstrada até nas urnas, nas últimas eleições, né, quando se compara com outros movimentos, né? Sem dúvida nenhuma, porque eles ganharam mais representatividade. Eles foram fiéis às suas bases, aos segmentos que representam. Não se transformaram em correio de transmissão do governo. Frei Beto, e como é que você avalia os momentos que nós estamos observando, né, tanto em Cuba como também no Afeganistão, com o caso do Talibã, né? Eu faço essa pergunta, né, porque são contextos onde o movimento que acontece não é só um movimento interno, há forças externas também interferindo. Bem, primeiro eu queria ressaltar que Cuba, sem dúvida nenhuma, em todas as 3 Américas, é o único país que tem supremo respeito pelos direitos humanos, a começar dos 3 fundamentais, pela ordem: alimentação, saúde e educação. As pessoas podem fazer qualquer tipo de crítica a Cuba, não importa, mas jamais poderão exibir uma foto de famílias na rua, de Cracolândia, de máfias de droga, de assassinatos brutais. Enfim, Cuba tem seus problemas, tem muitos, mas é um povo resistente que há mais de 60 anos enfrenta um bloqueio criminoso dos Estados Unidos, não permitindo o país desenvolver plenamente, tendo extrema dificuldade, inclusive, para alimentar a sua população, porque é obrigado a importar 70% do que consome, na medida em que Cuba tem poucos recursos naturais. É uma ilha do tamanho de Pernambuco, com poucos recursos naturais. Agora, eu queria chamar a atenção para essa
terceira grande no cenário mundial. A primeira foi imposta pelos cubanos, quando eles tentaram invadir a Baía dos Porcos, em 1961. 10 mil mercenários foram derrotados pelos cubanos. Detalhe, os cubanos tinham mais pilotos do que aeronaves. E, ainda assim, conseguiram vencer toda a cobertura que os 10 mil tiveram da aeronáutica americana. E, segundo, a derrota no Vietnã, uma derrota acachapante, como ocorreu agora no Afeganistão. Durante 20 anos, os americanos procuraram dobrar o Talismã e não conseguiram. Agora, e também não invadem Cuba. Por quê? Porque os americanos ainda não aprenderam com a sua própria história de que é fácil você derrubar governos, como fizeram no Iraque, como fizeram na Líbia, mas você não derruba um povo, como não derrubaram Cuba em 61, não derrubam hoje, por isso não tentam, apesar da proximidade, invadir a ilha, e não derrubaram o povo afegão, que, de alguma maneira, é controlado, apoia o Talibã. Então, realmente, a história do Afeganistão é a história de uma resistência popular permanente. Franceses, soviéticos e americanos tentaram dominar o país e todos foram derrotados. Então, é muito importante aprender essa lição e aprender com a postura da China. Você não encontra nenhuma base militar chinesa espalhada pelo mundo, em nenhum ponto. Há navios chineses ocupando os mares como há navios estadunidenses. Então, eu creio que, primeiro, como latino-americano, nós temos que reforçar nossa solidariedade à Revolução Cubana e temos que também ficar com uma postura muito crítica diante do Talibã, mas sabendo que ele venceu a maior potência imperial da história da humanidade, não só do ponto de vista bélico, mas econômico e ideológico, que são os Estados Unidos, e que vem uma abolição. E aproveito, Robson, para associar as características semelhantes entre Bolsonaro e o Talibã. Os dois são negacionistas, os dois são anti-ciência, os dois defendem como lema Deus, Pátria e Família, os dois são homofóbicos, os dois são contra as minorias LGBT todos e todas, e as várias pautas identitárias. Enfim, e os dois querem governar o arrepio da lei. Então, nós temos, sim, um governo muito próximo ao Talibã ocupando o Planalto hoje. Frei Beto, e já caminhando para finalizar a nossa entrevista, eu gostaria que você pudesse compartilhar com todos aqueles e aquelas que nos acompanham nesse momento quais são os caminhos de esperança que você acredita, né, para mudar um pouco essa realidade que o Brasil tem vivido nos dias atuais. Bem, eu tenho um princípio que eu uso como axioma: vamos guardar o pessimismo para dias melhores. Não podemos deixar nos abater, sabe, nos impressionar com essa ofensiva de um setor muito combativo da direita, que, através das redes digitais, dissemina o ódio, a hostilidade. Aliás, eu nunca trato as redes por sociais. Eu uso o termo técnicos, digitais, porque elas mais semeiam ódio e hostilidade do que sociabilidade. Agora, é preciso que a esquerda, primeiro, tome consciência da importância desses veículos, dessas ferramentas digitais, e aprenda a lidar com ela, porque nós ainda não sabemos lidar com a competência que a direita faz. E não podemos cair na mesma linguagem deles, de fake news, de mentira, de animosidade. Pelo contrário, temos que inovar com uma proposta de esperança, uma proposta de compromisso, uma proposta de mais humanismo. E isso é muito importante. Por isso que não podemos apenas estar em protestos. Temos que também formular propostas. Sem propostas, não vamos visualizar para o nosso povo como pode e deve ser um Brasil melhor. E aproveito para convocar todos para as manifestações do 7 de setembro. É fundamental ocuparmos as ruas, não só as redes digitais, mas também as ruas, tomando todas as precauções sanitárias recomendadas, mas é importante demonstrar para o Brasil e para o mundo a nossa rejeição a este governo neofascista que hoje ocupa o Palácio do Planalto. Isso é fundamental.
Muito obrigado, Frei Beto, pela sua participação no nosso Espaço Cidadão e seja sempre bem-vindo. Muito obrigado, Robson. Um grande abraço a todos aqueles que nos acompanharam. E que Deus nos abençoe e encoraje. Amém, assim seja.